Boa tarde a todos e todas. Hoje estamos recebendo a professora doutora Vorrane Isabelle Costa de Araújo. Ela é graduada em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e mestrada em História pela mesma instituição de ensino. Foi bolsista do programa Luso Brasileiro Santander Universidades, com intercâmbio de um semestre pela Universidade do Porto, em Portugal, e da coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior durante mestrado e doutorado. É doutora em História das Ciências e da Saúde pela Fundação Oswaldo Cruz. Foi professora nas seguintes instituições de ensino: Departamento de História da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Departamento de História da Universidade Federal do Maranhão e Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer no Rio Grande do Norte, atuando nas seguintes escolas estaduais: Senador Dinarte Maris e Zuzas Januário, localizadas no município de Caicó, no Rio Grande do Norte. Publicou o livro Curar, Fiscalizar e Sanear: As Ações Médico-Sanitárias no Espaço Público da Cidade do Natal, fruto das pesquisas que desenvolveu no mestrado. Atualmente é pós-doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Campina Grande, sendo bolsista no âmbito do programa para a redução das assimetrias na pós-graduação. Tem interesse nos seguintes temas: História das doenças e da saúde, História da alimentação e ensino de história. Seja bem-vinda, a palavra está contigo, professora Vorrane. Bem, pessoal, boa tarde, né, a todas as pessoas que estão aqui presentes, as pessoas que vão assistir a posteriori, né, a esta gravação. Eu vou falar aqui, né, da minha experiência, mas também da minha trajetória com o campo da história da saúde, né, mas eu queria focar a minha apresentação aqui, né, muito de um diálogo interdisciplinar que eu sempre tive com a geografia, né, então esse projeto, né, coordenado pela professora Priscila, ele é muito interessante, porque nos permite mostrar para as pessoas, né, como é que a gente chega nos nossos temas de pesquisa, como é que a gente se torna pesquisador, né, eu estava aqui pensando, antes de entrar, né, no que é que eu ia falar, e eu tive que olhar o meu currículo, porque a gente faz tanta coisa, né, assim, ao longo da nossa trajetória, que a gente, às vezes, esquece de onde a gente começou, né, de onde a gente partiu para estudar a história da saúde, né, e eu pude perceber que eu estou de mãos dadas com a geografia desde o início, né, eu fui olhar meu currículo e, gente, eu já trabalho com a geografia, assim, há um tempão, né, eu não tinha me dado muito conta disso, a gente vai fazendo tanta coisa que se esquece, né, então, antes de começar, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade que a professora Priscila está me proporcionando de estar aqui no grupo, né, no ProSaúde Geo, tanto participando das reuniões, mas também aqui nesse projeto, né, em que a gente explica para as pessoas como é que a gente se torna pesquisador. Agradecer também as discussões que a gente tem feito no grupo, né, tem enriquecido muito o que eu já venho trabalhando, né, na área de História da Saúde. E aí eu intitulei a minha fala de quando a história e a geografia se encontram, o uso de categorias espaciais nos estudos sobre história da saúde. Como a professora Priscila me apresentou, né, atualmente eu estou pós-doutoranda pelo programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Campina Grande. Eu sou bolsista, né, pela PRAPG CAPES, que é esse programa de redução das assimetrias na pós-graduação. E aqui eu vou falar, né, como foi a minha trajetória nesse tema, né, da história da saúde. Então, eu já queria passar aqui para o próximo tópico, que foi quando eu tive o meu primeiro contato, a minha primeira conexão com a geografia, né. Eu trabalho com História da Saúde desde que entrei no curso de História. Eu entrei no curso de História em 2008, e quando eu estava já com 6 meses, né, sendo estudante do curso de graduação em História, eu participei de um seletivo de iniciação científica, coordenado pelo professor Muiraquitã Macedo, né, e o projeto dele se chamava As Astúcias da Suavidade, a escravidão negra nos sertões do Rio Grande do Norte, e a gente estava trabalhando ali com o período do Império, no século XIX,
E eu fiz, né, assim, na época eu estava como bolsista de apoio técnico, eu trabalhava na biblioteca do SERES, eu catalogava o acervo, inclusive foi eu quem cataloguei o acervo de geografia, né, eu lembrando aqui da minha época de apoio técnico, eu lembro que eu terminei de catalogar o acervo de geografia, então eu já tinha contato com a geografia há muito tempo, né, e aí, nesse contexto, eu fiz a seleção dessa bolsa, gostava muito de pesquisa já nessa época, eu sou licenciada em História, mas o meu curso, ele me formou de uma maneira assim que o ensino e a pesquisa sempre estavam ali juntos, né, não eram algo vistos como separado. Então, eu me interessei, né, pelo projeto, e aí fiz a inscrição, na época foi uma prova escrita, né, um texto que a gente tinha que escrever sobre escravidão, e passei. E quando eu passei, né, o professor Miracan disse assim, você vai trabalhar com as condições físicas e de saúde da população escravizada. E aí a minha primeira pergunta, minha primeira inquietação foi, como assim saúde? Né, saúde e história, o que é que tem a ver? Né? E aí ele começou a rir e disse, ao longo do projeto você vai entender. Né? E a partir dali foi o meu primeiro contato com a temática, já na graduação. Então, de 2008 até hoje, eu continuo nessa temática, né, trabalhando aí durante toda a minha trajetória acadêmica. E aí, né, o que é que eu fazia no projeto? A gente pesquisava no acervo do Laboratório de Documentação Histórica, se chama Labordoc, existe até hoje, né, que é o laboratório do SERES, né, do Centro de Ensino Superior do Seridó, e na época eu estava catalogando os inventários, que era a documentação base do projeto. Nos inventários, né, como inventário é um arrolamento de bens, e naquela época os escravizados eram vistos como bens, né, mas na lista de escravizados vinha dizendo quais eram as condições físicas, né, porque isso importava na hora do preço. Então, era muito comum lá dizer que, por exemplo, o escravizado era saudável, ou que ele não tinha um braço, não tinha uma perna, né, que era cometido de bexigas, que na época era o termo popular para varíola. Então, a partir dali, eu fui vendo as condições de saúde dessa população escravizada. E aí, o que é que eu fiz? Né? Eu cataloguei mais de 300 inventários, né, junto com outro colega de pesquisa também. E aí foi quando a minha primeira conexão com a geografia aconteceu. Foi aí que o professor Biractan disse, olha, vai ter um evento internacional em Natal, né, que é esse que está aparecendo aí na tela, esse era o folder de divulgação do evento, né, o 8º Encontro Nacional e primeiro Encontro Internacional com o Pensamento de Milton Santos. A temática era lugar, mundo, perversidades e solidariedades. A gente sabe que essas categorias eram bastante discutidas pelo Milton Santos, né? Eu particularmente achei esse folder de divulgação lindo, né? Assim, tinha essa imagem do Milton Santos. E aí eu disse, pronto, vocês vão apresentar os resultados parciais dessa pesquisa nesse evento. E aí foi a minha primeira apresentação de trabalho. E num evento que não era da área de história, era um evento da área de geografia, né? E o que eu falo para vocês, né, a gente fica muitas vezes preso nas nossas áreas, né, assim, nos eventos das nossas áreas, mas esse primeiro contato com um evento que não era da minha área foi fundamental para mim, porque eu tive contato com categorias espaciais que eu uso até hoje nos meus estudos, né? E aí, nesse evento, né, como ele era em homenagem a Milton Santos, então o nosso orientador disse, a gente tem que fazer alguma discussão teórica com Milton Santos, né? E aí foi quando originou esse primeiro trabalho que eu apresentei, né, que é esse trabalho aqui, debaixo de uma zona benigna. Essa frase foi retirada de uma das fontes que eu trabalhava, que era os relatórios de presidente de província do Rio Grande do Norte, que um dos presidentes disse, né, que no Rio Grande do Norte não tinha casos de cólera porque o Rio Grande do Norte ficava debaixo de uma zona benigna, né? Então, eu peguei esse recorte do documento e coloquei no título, né, debaixo de uma zona benigna, organização espacial e medidas de saúde pública dos presidentes da província do Rio Grande do Norte, no século XIX, aí nesse contexto
do recorte temporal de 1840 a 1850, né? Então, eu lembro na época, né, que como era o meu primeiro trabalho, eu fiquei bastante nervosa, assim, porque além de ser a minha primeira apresentação de trabalho, eu ia dialogar com geógrafos, e aí eu fiquei, menina, como é que vai ser isso, né? Mas aí fomos, né? Nós escrevemos esse trabalho a 3 mãos, ele foi escrito por mim, pelo Jefferson, né, que era um outro colega de pesquisa na época, e o professor Miraquitan, né, que era o nosso orientador. E aí eu trouxe aqui 2 recortes bem interessantes para pensar a ideia de como eu utilizei categorias espaciais nesse artigo, que é quando aqui a gente fala dos nossos objetivos, né? Nesse evento, eles não exigiram um artigo completo, na verdade, era um resumo expandido. Para quem não sabe, né, o resumo expandido ele é bem diferente desse resumo mais convencional, né? Geralmente o convencional ele é num bloco, assim, é num parágrafo só. E o resumo expandido ele tem a mesma proposta de um resumo clássico, né? Digamos assim. Ele vem com objetivo, introdução, metodologia, ele é um pouco mais elaborado. E aí o evento pedia que a gente escrevesse em até 6 páginas. Então, em 6 páginas, a gente tinha que dizer nosso objetivo, nossa metodologia, os resultados e considerações finais. Então, nesse contexto, né, o meu trabalho, a gente visava expor as medidas e demandas dos presidentes da província do Rio Grande do Norte, nesse recorte temporal, no tocante às condições de salubridade da dita província, percebendo como essas interviam e modificavam o espaço, atentando também para as variações e desigualdades em relação a cada comarca e suas respectivas vilas. Vejo que a categoria espaço já aparecia nesse meu primeiro trabalho, o primeiro trabalho de iniciação científica que eu apresentei, né? E aí, como o evento era sobre o Milton Santos e era em homenagem a ele, a gente já vinha lendo Milton Santos no grupo de estudos, né? Porque, assim como tem o ProSaúde Gel, no meu caso, eu fazia parte da base de pesquisa, era assim que se chamava, base de pesquisa História e Educação, e 1 vez por mês a gente se reunia para discutir textos, né? Textos, como era uma base intitulada de História e Educação, então o coordenador era o meu orientador, e a outra coordenadora, ela era da área de pedagogia, então a gente lia textos de pedagogos, de historiadores, de geógrafos, e em dessas reuniões a gente leu o Milton Santos, porque inclusive os nossos colegas da pedagogia também tinham trabalhos na área de espaço, né, que traziam o espaço como uma das, digamos assim, dos motes teóricos, né? Então Milton Santos era um dos geógrafos que a gente discutia na base de pesquisa. Então, eu vou ler aqui a parte em que a gente entendia o espaço a partir do Milton Santos, né? Nesse trabalho inicial aí da iniciação científica. A gente colocou aqui que nós percebíamos o espaço como produto histórico, sendo assim um fato social, que é determinante e determinado pela ação do homem, escrito em uma ou mais temporalidades. O espaço não pode ser apenas um mero reflexo da sociedade, né? Ele, nesta perspectiva, o espaço ele se impõe ao homem, promovendo uma coação externa ao tempo, que o homem se inscreve no presente. Essa coação é produzida pelo passado e exercida até o presente, como enfatizou Milton Santos, sobre a persistência das condições locacionais, como estradas, portos e pontes, e de que forma os modos de produção cedem lugares a outros, os momentos de cada modo se sucedem, enquanto os objetos sociais por eles criados continuam firmes e muitas vezes ainda com a função na produção. Essa discussão do Milton Santos fez muito sentido para mim. Por quê? Porque as medidas sanitárias do século XIX, elas tinham esse caráter de modificação do espaço, né? E aí, não necessariamente essa modificação do espaço proposta pelos médicos e autoridades do período, elas tinham um caráter educativo. Muitas vezes elas eram impostas, né? Então, vamos supor, lá no Código de Postura de 1840, dizia que a população não deveria jogar lixo nas ruas, porque isso ia causar maus ares.
que era assim que os médicos da época falavam. Não existia essa ideia de mosquito, não existia essa ideia de bactéria, não era isso, era a ideia dos miasmas, do contágio. Então, para eles, o contágio se dava pela via pública suja. Então, muitas vezes, essas medidas elas eram impostas, mas não era explicado para a população o porquê não deveria se fazer isso. Diferente de hoje. Hoje nós temos uma ideia de saúde que ela é preventiva, ela é profilaxia, da profilaxia, quer dizer, e ela está conectada a um caráter educativo e de conscientização. Então, antes de dizer para a população que ela tem que se vacinar, eu digo para ela primeiro por que é importante se vacinar. Vejam como é diferente, né? Então, vejam que a própria ideia de saúde, ela muda ao longo do tempo. O que antes era colocado como imposição, hoje, antes de dizer que é obrigatório ou não, ou que você deve fazer isso, porque em termos de saúde coletiva, de saúde comunitária, isso é importante para todos, eu explico por que isso é importante. É diferente, né? Então, essa discussão e reflexão do Milton Santos foi importantíssima para mim, né? E aí o livro que nós utilizamos foi por uma geografia nova, que é um dos clássicos do Milton Santos, né? Então, assim, vejam, esse trabalho foi publicado em 2009. Então, um ano depois de ter entrado no curso de História, eu já estava dialogando com a geografia. Não foi um processo fácil, né? Assim, quando você está na iniciação científica, você não tem muito essa consciência do que é teoria, do que é metodologia, você está aprendendo. Não é à toa que se chama iniciação científica, você está iniciando como pesquisador, né? Você vai aprender ali os primeiros passos, né? Para fazer uma alusão aqui ao projeto, você está aprendendo os primeiros passos de como é pesquisar. E pesquisar, né? Eu estava até conversando aqui mais cedo com Priscila, pesquisar não é só coletar dado. Você tem que relacionar o dado com a literatura existente, você tem que conversar com seus pares ou com outros, né? Aqui no caso eu dialoguei com Milton Santos, veja, uma pessoa da geografia, né? Um pesquisador da geografia, então eu dialoguei com Milton Santos. Então aqui eu já estava começando a construir a minha identidade pesquisadora, né? Com quem eu dialogava, quem eu lia naquela época. Então, o Milton Santos foi fundamental para mim. Mas até eu ter consciência da importância da categoria espacial na história da saúde, eu demorei um pouquinho para entender, né? Eu costumo dizer para os meus alunos que eu só entendi de fato o que era uma metodologia, assim, entender mesmo, no doutorado, né? No mestrado, a gente meio que vai fazer, e o mestrado ele é muito corrido, né? Só são apenas 2 anos. Então, muitas vezes não dá para você amadurecer determinadas coisas que um pesquisador faz. E tem outra questão também, né? Na minha graduação, diferente de hoje, por exemplo, eu não tive monografia. O trabalho de TCC foi a entrega de um artigo científico. Então, é totalmente diferente, né? Uma monografia, ela tem um outro formato. O artigo, ele é menor, né? Ele tem uma outra estrutura. Então, quando eu fui fazer o mestrado, eu senti um pouco de dificuldade de entender o que era uma metodologia dentro de uma dissertação, porque eu não tive a experiência com a monografia. Então, por isso que eu reforço a importância de ter a monografia como, digamos assim, o rito de passagem do graduando, né? Porque se você quer seguir carreira acadêmica numa pós-graduação, a monografia é um bom exercício da gente entender como é que isso é feito, né? Então, aqui, né, foi meu primeiro contato com a geografia. Eu continuei com esse diálogo, continuo até hoje, né? No meu doutorado, eu também li muito os geógrafos, né, principalmente os que trabalham com a categoria de sertões, porque a minha tese de doutorado foi mais com recorte espacial de sertões, e eu trabalho com a ideia de espaço até hoje, né, então não foi uma coisa que eu comecei ali em 2019 e me desinteressei, pelo contrário, eu continuei de mãos dadas com a geografia para todo sempre, eu não soltei as mãos dos geógrafos, né, dos colegas, amigos geógrafos. Então, eu considero que esse evento ele foi fundamental para mim, porque ao mesmo tempo que me tirou da zona de conforto, eu apresentei o meu trabalho não para os historiadores, eu apresentei para os geógrafos, né, meus primeiros resultados de iniciação científica, quem teve contato foram os geógrafos.
E foi muito bacana porque eu tive muita colaboração, principalmente na área de cartografia, que também é uma coisa assim que eu acho fantástica também dentro da geografia. Eles falaram bastante, né, que deveria ter um mapa, então, assim, nas próximas apresentações, então foi muito legal, porque eu aprendi muito, né, com as pessoas que estavam ali no grupo de trabalho, né, e aí é quando chega aquele momento da nossa carreira acadêmica que a gente termina a nossa graduação e a gente fica, e agora, o que nós vamos fazer? Né, quando vocês estiverem na reta final da graduação, vocês também vão passar por esse dilema, né? O que eu vou fazer? Então, eu estava nesse dilema, será que eu vou ser professora agora, né? Vou pegar aí algum contrato em alguma escola, vou seguir a carreira acadêmica no após. Então, como eu já estava na iniciação científica, o meu orientador, ele me incentivou muito a continuar, né? Até porque a gente vinha percebendo que eu estava dominando, né, a historiografia, eu estava conseguindo produzir gráficos, tabelas, já estava produzindo artigos, pesquisando, né, então ele disse, continue, né, continue e faça um processo seletivo para mestrado. Na época tinha duas opções, o mestrado da UFCG, né, eu queria muito fazer o mestrado aqui, porque eu já sabia que o mestrado aqui tinha uma linha de pesquisa na área de História da Saúde, inclusive um dos professores que trabalha aqui no programa de pós é o professor Irânios Buriti, então eu já sabia disso, né, e o mestrado em Natal. Só que qual era o meu grande dilema? Eu sempre achava, assim, que eu tinha dificuldade de conectar a história com a geografia. E hoje, relendo esse resumo, eu digo, gente, eu já tinha uma conexão muito boa, acho que só eu que não tinha consciência ainda, e depois que a gente volta do tempo, é que a gente percebe, né, assim. E aí eu estava muito resistente, eu dizia para o meu orientador, não, eu não quero ir para Natal, porque lá é a discussão de história e espaço, eu não sei se eu vou conseguir dialogar com essa área de concentração, né, que a área de concentração de lá era história e espaços. Aí ele, mas você já está publicando coisa, né, dialogando com a geografia. Então, assim, eu digo muito que foi graças ao meu orientador que eu entrei para o mestrado, assim, né, porque eu tinha muito receio de não conseguir fazer o diálogo. E aí foi quando, né, eu submeti a prova, né, do mestrado, naquela época era prova escrita, hoje a gente já tem formatos bem diferentes, né, Priscila, de seleções, assim, hoje a gente é mais o projeto e a entrevista, mas naquela época era uma prova escrita, e todas as perguntas tinham conexão com o espaço, então esse era o meu grande medo, de não saber fazer a conexão teórica com o espaço. E aí eu fui preparando meu projeto. O meu projeto que eu submeti no mestrado foi sobre vacina contra a varíola, no Rio Grande do Norte, na época do Império, e a categoria, a discussão de espaço que eu fiz foi na mesma linha desse artigo que eu mostrei aqui para vocês, né, desse resumo expandido. Eu continuei dialogando com o Milton Santos, com essa ideia de espaço que ele já trazia para a gente, né? E aí eu vou ler aqui como é que o mestrado de Natal, ele pensa essa área de concentração voltada para os espaços, né? Então, esse aqui está lá no site oficial, né, do mestrado, inclusive é um mestrado, assim, bem interdisciplinar, eles recebem também geógrafos, né? Então, não é só o historiador que faz esse mestrado, mas também os geógrafos podem se inscrever, já que essa área de concentração também aborda a geografia, não é? E aí eles colocam o seguinte, essa definição, né? Que essa área de concentração, ela vem com uma abordagem que é pouco presente na historiografia, que é essa relação entre história e espaços. Especificamente, o objetivo era desnaturalizar o espaço a partir da problematização das dimensões geopolítica e espacial dos acontecimentos históricos, que é uma coisa que eu noto que o ProSaúde faz bastante, né? Vocês fogem dessa ideia muito fechada do que é espaço, do que é geopolítica, do que é lugar, até porque a interdisciplinaridade que vocês têm com a saúde, ela nos obriga a ir além, né, dessa discussão. Então, foi uma conexão que eu encontrei com o ProSaúde Geo, né? Então, não é à toa que eu estou nesse grupo de pesquisa, porque o meu diálogo com a história da saúde é muito similar ao que vocês já fazem no grupo.
Então, o próprio programa já colocava, né, que assim como os conceitos que o representa simbolicamente, como essa ideia de região, nação, entre outras categorias, a proposta do programa é entender o espaço como uma construção que necessita ser historicamente investigada. Então, essa era a ideia de área de concentração que eles tinham em torno de espaço. Então, por exemplo, nós tínhamos lá trabalhos sobre nação, região, né, que tinham conceitos espaciais que traziam essa abordagem, né? Então, era uma, assim, foi um mestrado também que me ajudou muito, né? Então, eu passei, né, assim, entrei no mestrado em História e Espaços, e foi justamente nesse mestrado que eu tive contato para além das discussões do Milton Santos. Eu conheci outros geógrafos, né, que aí eu vou mostrar aqui para vocês quem eu lia, né, na época do meu mestrado, quais foram os meus primeiros contatos com a geografia, assim, para além do Milton Santos, né. Então, eu lembro que minha primeira aula no mestrado, que é uma disciplina que ela é base para o mestrado todo, que é Teoria e Metodologia da História, eu li o Douglas Santos, né, que é a reinvenção do espaço, que é um geógrafo muito conhecido, né, também, o David Harvey, a produção capitalista do espaço. Veja, eu li clássicos aí, né, que costumeiramente hoje a gente não vê muito nos cursos de geografia, né, só quem que realmente tem um pouco dessa discussão, assim, já conhece esses clássicos. Li o Ifutuan, Espaço e Lugar, e o Milton Santos continuou, como eu falei, né, comigo aí, e aí, nesse caso, eu li muito A Natureza do Espaço. Então, esses 4 autores, eles foram moldando os meus estudos sobre o que era espaço, o que é lugar, né? Mas, assim, de maneira mais direta, eu utilizei mais o Ifutuan e o Milton Santos. O Douglas Santos e o David Harvey, por exemplo, foram fundamentais para eu entender essa ideia de espaço muito ligada aos modos de produção, principalmente o David Harvey, né, tem muita essa discussão num caráter mais marxista, né, o Douglas Santos, ele traz outras discussões também, para além da ideia de espaço, né, e eu lembro que uma frase que me marcou muito do Douglas Santos, e que ela abre logo o livro dele, é quando ele diz que o espaço não é um dado inerte, né, que ele é fruto das relações humanas e dos humanos com a natureza, né, dessa ação antrópica, mas também dessa ação que a gente considera natural, né, então, isso é muito importante para mim, porque eu tinha uma ideia de espaço muito fechada, né, eu não tinha noção de que as discussões de espaços que eram feitas na geografia eram dessa natureza, né, assim, com essa carga teórica interessante para a gente, que é da história. Então, esses foram, basicamente, os autores, né, que eu li no mestrado e que foram fundamentais para a utilização de categorias espaciais em conexão com a história da saúde. E aí é quando eu começo, de fato, o meu diálogo com o Ifutuan, né, o Ifutuan é desse campo aí da chamada geografia humana. Então, em termos assim de base teórica, eu dialoguei muito mais com a geografia humana, tenho mais, meus estudos têm mais identificação com a área da geografia humana, até porque a geografia humana tem uma abordagem muito parecida com a história, né? Então, eu não dialoguei com a geografia física, né? Embora os estudos sobre medidas sanitárias passem por essa seara, mas eu considero que, assim, se for me identificar com o campo da área da geografia, eu digo que é o campo da geografia humana, foi com quem eu tive mais diálogo, né? E aí eu lembro que, em uma das disciplinas que eu cursei no mestrado, a gente tinha que entregar um trabalho final, que foi a disciplina de historiografia dos espaços. E aí, nela, eu escrevi um artigo chamado De Alto a Baixo, que é esse que está aí, né, sobre a salubridade no espaço público da cidade de Natal. Eu escrevi ele na disciplina, e depois eu publiquei ele nesse primeiro colóquio internacional História e Espaços, que também foi sediado em Natal. E esse artigo ele foi fundamental para o meu terceiro capítulo da dissertação, porque é no terceiro capítulo da dissertação que eu discuto as medidas sanitárias. Então, eu discuto já essa transformação do espaço, né? Então, esse artigo aí, que foi publicado num evento, ele foi a peça fundamental, ele foi a base
do meu capítulo 3 da dissertação, né? E aí é uma dica que eu dou para os alunos que, porventura, venham a fazer o mestrado. Aproveitem, né? O mestrado ele só tem uma duração de 2 anos, né? Então, aproveitem as disciplinas para já irem escrevendo artigos que vão servir para as suas dissertações. Isso facilita muito o trabalho da gente, sabe? Já adianta muito trabalho e também publiquem. E outra coisa, não tenham receio de ir para os eventos e levarem os seus trabalhos, porque muitas vezes são nos eventos que a gente conhece bibliografia nova, né? Que os nossos colegas vão fazer indicações. Na verdade, são nos eventos em que nós temos os nossos primeiros leitores. Então, é muito bom saber como é que as pessoas leem os nossos trabalhos e os nossos dados em andamento. Então, eu acredito assim, que eu aproveitei muito o meu mestrado, porque eu realmente, além de utilizar os artigos das disciplinas, eu também publicava eles em eventos, e parte deles iam para a minha dissertação. Então, isso foi fundamental para mim. E essa ideia de alto a baixo, eu me inspirei no Ifutuan, né? Porque nesse livro, O Espaço e Lugar, ele tem um capítulo, né, que se chama Corpo, é uma coisa assim, sobre corpo e as categorias espaciais, né? E esse capítulo, ele foi muito bacana para mim, porque como tratava de corpo, corpo tem muito a ver com saúde, né? A saúde, ela passa pelos nossos corpos, né, também. Então, o Ifutuan foi a minha inspiração para esse artigo e ele foi minha base, uma das minhas bases teóricas, né? E por que de alto a baixo? Quando eu li esse livro do Ifutuan, e que eu já tinha lido minhas fontes, eu disse, gente, essa discussão teórica do Ifutuan é perfeita para os meus dados. Por quê? Porque em Natal, os próprios fiscais da Câmara Municipal, os fiscais eles ficavam observando como era que estavam as vias públicas, se as vias públicas estavam sujas, como é que estava a qualidade da venda do leite na feira. Então, era ele que fazia essa fiscalização, até que entra o médico. E aí é quando a gente vê as disputas por espaço, né? Então, aqui eu não estou falando do espaço físico, mas a disputa de espaço de atribuição, né? Então, enquanto o fiscal dizia, não, isso é da minha ossada, o médico dizia, não, mas sou eu que sou o especialista da saúde e eu quem tenho que dizer se o leite está estragado ou não. Então, isso era muito comum na documentação de Natal. E aí, dentro da documentação, eu notei que essas autoridades que trabalhavam diretamente com a saúde, elas faziam distinções espaciais. Então, por exemplo, nesse contexto do século XIX, nós tínhamos 2 bairros principais em Natal, que era a Cidade Alta e Ribeira. A Cidade Alta era considerada esse bairro fruto do processo de colonização, foi lá que começou Natal, né? E ele tinha esse nome, Cidade Alta, justamente porque ele ficava no ponto mais alto de Natal, e ele é um bairro até hoje estratégico, porque a gente consegue ver o rio Potengi, mas também o mar. Então, para o colonizador, né, o português, esse ponto estratégico foi fundamental, porque eles conseguiam ver quem era quem estava entrando pela costa, né, do Rio Grande do Norte, mas também quem estava entrando ali pelo rio Potengi. Então, é um bairro muito estratégico. E eu comecei a ler que na documentação eles sempre colocavam o bairro de Cidade Alta como o bairro mais salubre de Natal. E o bairro da Ribeira, que ficava na parte baixa da cidade, era, consequentemente, o bairro mais problemático em termos de saúde. Por quê? Porque como ele ficava na parte baixa de Natal, então, por causa da dinâmica da cheia do rio Potengi, principalmente na época de inverno, né, quando o rio enchia, essas águas invadiam o bairro da Ribeira e provocava pântanos, né? Que para os médicos da época isso era terrível, porque para eles o pântano causava doença. Então, o bairro da Ribeira era sempre colocado como um problema de saúde pública. E aí foi quando eu li o Ifutuan. E aí ele traz essa seguinte frase que para mim foi assim a minha inspiração, que é quando ele diz assim, né, que essa concepção de alto e baixa, né, que eu discuti no meu artigo, ela foi pensada a partir do Ifutuan, porque para ele, tudo que é superior ou excelente, ele remete ao eixo baixo.
E tudo que é inferior ou ruim remete à palavra baixo. Então, ele faz essa discussão, né, no livro Espaço e Lugar, Perspectiva da Experiência, que fez muito sentido para o que eu estava discutindo, né? E aí, o que eu pude perceber? Que boa parte das medidas sanitárias de Natal, elas se deram justamente no bairro da Ribeira. E o bairro da Ribeira, ele tem uma outra característica que por ele ser localizado nessa parte próxima do Rio Potengi, a gente tem a construção do Porto de Natal. Então, era por lá que entravam as mercadorias, mas também as doenças, né? A gente sabe, a gente teve essa experiência com a Covid-19, a gente viu que portos, aeroportos, tudo que tinha a ver com o setor de transportes foi alvo da vigilância sanitária na época da Covid. Por quê? Porque é por ali que entram e saem as pessoas e as mercadorias, né? Então, não foi diferente no século XIX. Então, as autoridades médicas e sanitárias começaram a se preocupar com o Natal na parte da Ribeira, porque era lá que ficava o centro comercial, era lá que ficava o porto, e foi lá que foram feitas as primeiras medidas de aterramento sanitário, né? É quando você passa aquele asfalto, né, que você tem que terraplanar esse pântano que alagava, você torna ele um asfalto para você tornar ele salubre, né? Eu lembro que na minha dissertação, eu achei um atlas do século XIX que mostrava justamente esse problema, né? O atlas mostrava, era um mapa feito na época que mostrava a água do Rio Potengi atravessando a Cidade Alta e a Ribeira. E aí depois eu encontrei um outro mapa que já tinha a intervenção sanitária, que era tipo uma passagem, que ligava a Cidade Alta e a Ribeira. Eu digo, olha, tá vendo a intervenção espacial sendo representada cartograficamente? Né? Então, se eu não tivesse esse diálogo com a geografia, eu jamais iria ter essa percepção. Eu não iria ter essa percepção. No máximo que eu iria dizer era, eu iria me pautar num discurso médico, que disse que foi feita uma intervenção, né, de aterramento. Mas quando eu olhei para a parte cartográfica, eu vi que estava lá a intervenção. Né? Então, assim, por isso que é importante o diálogo com a geografia, porque a gente está fazendo essas conexões, né? E nós da história, quanto mais versões e conexões com outras fontes, melhor para entender esse contexto complexo da história da saúde. Ela não envolve só a dimensão da medida de saúde, ela envolve também essa dimensão da modificação espacial, principalmente quando a gente está falando de medidas sanitárias. Então, Ifutuan foi essa bênção na minha vida, né? Eu trabalhei com o Ifutuan na minha dissertação e ele foi uma das bases teóricas do meu terceiro capítulo da dissertação, né? Então, ele foi fundamental aí para mim. E aí, diante de toda essa trajetória, né, com a história da saúde, em 2021, eu publiquei o meu livro, né, que foi fruto dessa discussão, né, da dissertação, que foi o Curar, Fiscalizar e Sanear, que é esse que está aparecendo aí na tela, né, as ações médico-sanitárias no espaço público da cidade do Natal. E aí, eu vou contar uma curiosidade em relação a essa capa. Minha dissertação, ela não tem fotos, né, assim, porque boa parte das fotos de época de Natal, elas são já do final do século XIX, que é o recorte que foge da minha discussão, né? Mas aí a editora, a design gráfica, quando ela foi procurar as imagens no domínio público, ela achou essa imagem de 1890, né, que mostrava aí, que eu fui até 1889, mas que é bem próximo do meu recorte. E aí, lá na editora Cancioneiro, a gente participa de todo o processo de elaboração do livro. Inclusive, eu recomendo, né, assim, para quem gosta de publicar livro, a editora Cancioneiro foi uma parceira, assim, para mim, eles são muito atenciosos. É uma editora nova, eles surgiram durante a pandemia, é a editora do Piauí. Então, tudo que eu levava para eles faziam, né, e aí quando a gente recebe o contrato, eles perguntam para a gente as paletas de cores, das nossas capas, dos livros, assim, a gente participa de tudo, né? E aí eles perguntaram qual era a paleta de cores que eu queria da minha capa. Eles queriam uma capa
que remetesse ao documento antigo, porque eu trabalhava com documentos do século XIX, ou seja, documentos de mais de 200 anos. E eles têm essa coloração aí da capa. E aí eu montei junto com a design gráfica, e eu disse assim, olha, no plano de fundo eu quero um recorte de jornal, e aqui, se vocês prestarem atenção, tem mesmo um recorte de jornal, né? E aí ele está falando aqui de uma medida sanitária, né? Foi um jornal que ela pegou que falava de medidas sanitárias. E aí eu expliquei para ela, tem que ser um jornal que fala de medidas sanitárias no século XIX. E aí aqui essas pessoas, né, na via pública da cidade, onde passa, aí vocês veem que tem uma linha, né? Provavelmente é a linha do bonde lá de Natal, no final do século XIX. E vejam que tem uma categoria espacial aí que salta aos olhos, que é espaço público. Então, a base dos meus estudos de saúde foram o espaço público, né? Eu não trabalhei com espaço privado por um único e simples motivo. Eu não tinha documentação da dimensão privada, do que é que acontecia nas casas, nas moradias. No entanto, isso não significa dizer que eu não fiz uma discussão da relação do público com o privado. Nas entrelinhas da documentação, eu consegui perceber as medidas sanitárias. Por quê? Porque na documentação dos códigos de postura, por exemplo, tinha um código de postura lá de Natal que dizia assim, todas as casas precisam ter suas frentes, né, a sua fachada e a calçada limpa. Então, quem não limpasse, teria que pagar uma multa. Então, veja, é o público dizendo para o privado como você deve cuidar da sua casa. Então, a base, né, teórica de espaço que eu tive foi o espaço público. Então, eu investiguei o aterramento sanitário, o esgotamento, a coleta de lixo, a fiscalização das feiras de Natal. Então, eu investiguei a dimensão pública do espaço. E como é que eu discuti o espaço público? Né? Primeiro, com esse diálogo com o Ifutuan, né? Principalmente quando ele faz essa distinção do que é espaço e do que é lugar, mas também com o historiador lá do programa, que foi o Raimundo Arraes, que ele diz assim, que espaço público não é só os prédios, a calçada, né? O que há de mais material do espaço, mas sim as relações sociais que são tecidas no espaço público. Então, foi aí que eu comecei a investigar as brigas dos médicos com a Câmara Municipal de Natal. O médico dizendo que ele é quem deveria ser o responsável por fiscalizar as feiras, e o fiscal dizendo, não, porque eu já estou aqui há mais tempo. Então, foi aí que eu comecei a ver as disputas por espaço, né? Então, eu costumo dizer assim, que a geografia foi um lugar que eu tive um diálogo muito produtivo, não é? E não só em termos de bibliografia, mas a base de pesquisa que eu fazia parte, gente, ela era muito atuante. Né? E como era num campus pequeno, e as bases de pesquisa praticamente ficavam ao lado uma da outra, a gente passava a tarde conversando com o pessoal da geografia. Então, tinha dias que a gente trocava bibliografia, a gente ia para eventos juntos. E o que é que a gente fazia? Que é muito comum e que eu recomendo a vocês. Quando forem escrever um artigo, não mande somente para a orientadora, né, de vocês, né, acredito que alguns de vocês aqui são orientantes da Priscila. Mande para os colegas, né, a gente fazia muito isso com o pessoal da geografia, principalmente quando a gente estava trabalhando com categorias espaciais. Então, a gente mandava para os colegas, eles, olha, leiam esse outro livro do Milton Santos, ou então leia Aziz Absaber, né, então eles iam indicando para a gente os outros geógrafos, né, e geógrafos para a gente. Então, assim, nós tínhamos leitores muito privilegiados e de áreas muito diferentes. Então, a minha trajetória acadêmica, eu sou a pesquisadora, né, eu me tornei a pesquisadora que me tornei hoje, muito em diálogo com outras pessoas de outras áreas, assim. E para nós da história da saúde, né, e no caso aqui da geografia da saúde, a gente tem que ter essa conexão. Porque senão a gente não consegue, não é, Priscila? A gente não consegue escrever, assim. A gente tem que ler os geógrafos, tem que ler os historiadores, tem que ler o pessoal da saúde coletiva, os médicos, né? O que é que os profissionais da saúde produzem para entender esse complexo campo da história da saúde e da geografia da saúde, né? Então, assim,
Para finalizar aqui a minha fala, eu digo que eu fui muito feliz nesse encontro com a geografia. Eu tive uma discussão muito benéfica para mim, né? Assim, que me ajudou a entender a documentação, que ajudou a entender como é que se dava essas relações no espaço, né? Então, essa visão crítica do espaço, para mim, foi fundamental. E quem me deu essa base foi a geografia, né? Eu só consegui entender a história da saúde porque eu li a geografia, né? Então, isso para mim foi fundamental. E aí, eu gostaria de agradecer, né, por vocês terem me escutado aqui, e fico aberta, né? Eu não foquei muito na minha parte do doutorado, mas podem perguntar, inclusive, porque no doutorado eu fui por outros caminhos, embora a discussão espacial esteja lá, né? Trabalhei com a categoria de sertões, mas eu acredito que a graduação e o mestrado, essa relação com a geografia, ela foi muito mais presente, muito por causa também do mestrado ter abordagem em história e espaços, né? Então, muito obrigada, e aí fico aberta aqui para as dúvidas de vocês, tá certo? Muito obrigada, professora Lohane. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação? Eu gostaria, professora. Fica à vontade, Daniel. Minha pergunta se ela percebeu alguma diferença de estilo, escrita, argumentação do Iftuan para outros geógrafos, no caso. Sim, já vou responder aqui o Daniel. Muito, assim. Primeiro que eu acho a escrita do Iftuan muito didática, né? Assim, pelo menos eu não li o Topifilia dele, que é outro livro dele, né? Eu li mais o Espaço e Lugar, que foi a minha base teórica. Mas tanto ele quanto o Milton Santos, eu acho os dois a escrita muito didática. A gente consegue entender a teoria e pegar essa teoria e colocar ela em prática mesmo, sabe? Porque tem alguns escritores que a gente não entende o que eles falam, né? Assim, parece que eles estão conversando com um universo muito particular. E no Iftuan, eu acho que também eu me identifiquei muito com ele, porque eu consegui ter muita facilidade de entender o que é que ele explicava por lugar, né, por espaço. Tem esse texto dele, né, que também está no livro, que é quando ele fala do que é um lar para ele. Né, para ele, lugar é lar, né, aquilo que você cria, como é que ele chama? Que você cria um apego, que você cria uma espécie de emoção com aquele lugar, né, e para ele espaço é uma outra dimensão, né, então eu senti muita diferença. Por exemplo, o David Harvey. O David Harvey eu já tive um pouquinho mais de dificuldade, porque como o David Harvey, ele tem uma discussão mais da linha do marxismo, né? Então ele dialoga muito com aspectos de dados econômicos, embora também os aspectos sociais, mas, por exemplo, eu tive mais dificuldade em entender o David Harvey. Agora, Milton Santos e Iftuan sempre eu consegui entender com muita facilidade. Então, sim, eu consegui ver uma diferença de escrita. E que bom que você fez essa pergunta, porque é muito importante a gente estar atento à maneira como a gente escreve, né? A gente está a todo momento na universidade, a gente faz parte de uma universidade pública, e a todo momento a gente está discutindo cada vez mais a pauta de como tornar os dados mais acessíveis para o público que não é acadêmico, né? Inclusive, essa foi uma discussão que a gente fez no grupo, né, Priscila? Que a gente estava até discutindo como os gráficos que são feitos pelo IBGE, eles têm mudado mais, né? Muitas vezes eles usam os mapas, né? Que eu até tinha perguntado a Priscila como é que fazia esses mapas que parecem os gráficos, né? E eu notei que, assim, a gente tem visto, e muito por causa dessa discussão da lei da transparência dos dados, né, a gente tem visto que a divulgação científica, ela tem se empenhado mais em trazer dados mais acessíveis para um público que não necessariamente vive no espaço acadêmico. Então, por exemplo, eu acho o Iftuan uma leitura muito nesse sentido, né, assim, ele explica as categorias espaciais com muita facilidade. E o que eu gosto do Iftuan é que ele dá exemplos práticos do cotidiano. Ele fala a teoria e logo em seguida ele explica. Por exemplo,
Aí ele vai falar de uma caminhada na cidade. Aí você vai entendendo, né? O Milton Santos também tem uma lógica muito parecida, né? Mas eu lembro que desses geógrafos que eu li, o que eu mais tive dificuldade de entender foi o David Harvey, né? Tanto que ele foi a base para entender o que era espaço, mas depois eu... E também para o que eu estava pesquisando não fazia muito sentido, né? De fato, o Ifutuan, ele foi mais pertinente para os meus estudos. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu queria só parabenizar a Vorrane, parabéns por sua trajetória, viu? É uma trajetória muito bonita, e obrigado também pelas dicas que você falou, com certeza ficou na memória e vou levar para a minha trajetória também, nessa questão do mestrado, porque eu também estou tentando entrar no mestrado, quero muito. Terminei a graduação e fiquei dessa mesma forma que você disse que ficou quando terminou a graduação também. Será que eu procuro uma escola? Será que eu continuo tentando tentar o mestrado? E aí eu estou tentando também e vou catar essas dicas que você soltou aí para levar comigo. E muito obrigado, viu? Nada, dispõe. Qualquer coisa eu estou à disposição, assim, né? Eu estou lá no grupo do ProSaúde, e eu dizer uma coisa, assim, Felipe, não só para Felipe, mas para todos e todas, da gente não ter medo, assim, de mandar os nossos projetos, sabe, para os mestrados, porque às vezes a gente foca muito no mestrado, que tem uma área de concentração, claro, que a gente se identifica, isso é outra coisa que eu gosto de frisar muito, não fazer um mestrado que você não se identifique com a área de concentração. No meu caso, por exemplo, vocês perceberam que eu tive uma resistência inicial, que eu queria muito estar em Campina Grande. Mas olha só, o destino me permitiu que eu viesse fazer o pós-doutorado aqui, né? Então, acho que tudo é no tempo, né? É no tempo que tem que ser. Eu queria muito vir para cá no mestrado, mas agora eu estou no pós-doutorado, né? Então, eu realizei o meu desejo de estar na UFCG, né, no programa de pós. Estou aqui como pós-doutoranda. Mas eu lembro que a minha maior vontade era estar aqui. Mas aí, por razões mesmo, e aí é aquilo que eu falo, o encontro da história com a geografia, às vezes, não é um caminho, não é aquela rota bonitinha, né? Às vezes é o descaminho. A gente vai pelo descaminho. Eu estava mirando na UFCG, mas aí eu passei na FRN, então foi o meu descaminho. Aí eu fui para outro lugar, né, para outro programa, mas foi muito bom. Por quê? Porque foi a partir daí que eu tive contato, de fato, com a geografia, né, e esses estudos foram muito importantes para mim, né, porque eles foram a base para eu entender outras relações espaciais, inclusive no meu doutorado, né, no meu doutorado eu também trabalhei com categorias da área da geografia, né, de uma forma também bem dinâmica, assim, bem parecida com o mestrado. Então, eu me preparei, eu digo que o mestrado me preparou muito para o doutorado também, né? Então, não tenho receio, assim, de ousar nas escolhas de programas de pós. Às vezes, um programa que a gente não estava nem olhando muito vai ser a nossa grande surpresa na nossa trajetória. Tem um autor que a gente lê muito na história, eu acredito que na geografia vocês devem conhecer, que é o Michel de Certeau, que ele tem um texto chamado A Operação Historiográfica, que a primeira pergunta dele é: o que faz o historiador quando ele fabrica história? E aí, quando ele vai responder essa pergunta, ele diz que para entender como é que a gente produz história, como é que a gente fabrica história, a gente tem que olhar para as nossas, o que ele chama de lugar institucional. Então, é impossível olhar para a pesquisadora Vorrane sem olhar para a trajetória institucional dela. E por isso que eu comecei, né, minha apresentação mostrando qual era a área de concentração do mestrado. Por quê? Porque ela faz parte da minha constituição de identidade do que é se tornar um pesquisador, né? Então, olhar para as instituições que a gente faz parte diz muito sobre como a gente escreve, como a gente produz história da saúde, como é que a gente produz geografia da saúde, né? Então, as instituições, elas são aí a base da nossa trajetória, né? Então, a gente sempre tem que olhar para elas para nos entender também, né? Entendermos uns aos outros. Mais alguém? Queria só fazer um comentário, né? Que do mesmo jeito que você na graduação se encontrou com a geografia, eu me encontrei com a história.
Quando eu estava na minha primeira pesquisa de iniciação científica, né, eu estava trabalhando com a geografia agrária e trabalhando com os trabalhadores rurais, né? E a minha pergunta era sempre assim, que ficava, né, nos trabalhos de campo: quem são esses trabalhadores historicamente? De onde eles vêm? Como é que eles chegaram até essa profissão, a morar nesses lugares? E aí eu fui cursar a História da Paraíba 1 e 2. Né? Foi uma experiência ímpar para mim, né? Uma das professoras era a Marta Falcão, não sei se tu conhece Sim. essa professora, né? A outra eu não lembro agora o nome, mas assim, foram duas professoras muito importantes para poder entender minimamente, né, como é que funcionava, né, como é que era o raciocínio para chegar na história, que o meu trabalho conseguiu resgatar, né, exatamente quem era esse trabalhador rural, de onde ele vinha historicamente e tal, e foi um diferencial para o meu trabalho, quer dizer, não foi a geografia que ganhou, né, foi através da história que o trabalho ganhou, e a pesquisa, né, que foram os 3 pesquisadores. Mas são caminhos, assim, que fazem a gente ser um profissional diferenciado e a entender a partir de outros olhares, que não é aquele óbvio da disciplina, né, que é uma coisa que é uma preocupação muito grande, né, da gente quando está como professor. A gente leva uma caixinha e como é que esse aluno ele está abrindo essa caixinha e conectando com as outras caixinhas, né? A gente não vai saber. Só numa iniciação científica, só num trabalho desse. A questão que eu achei super importante que você falou, o quanto facilitou você ter feito uma monografia para depois fazer uma dissertação de mestrado, né? Isso aí é uma coisa que eu também tenho falado para os alunos, né, da importância, e até mesmo, tipo, se fosse o único trabalho, você deixou um legado quando você deixa uma monografia. O artigo é tão pouquinho, a não ser que seja uma coisa assim extremamente marcante, mas é difícil você conseguir esse tema tão marcante assim, é possível, mas é difícil. Já a monografia não, é um trabalho mais completo, você coloca mais, se coloca como pesquisador, né, digamos assim. Eu acho que é muito interessante isso. Priscila, assim, eu acho interessante, né, porque eu agora, eu estou ministrando aulas na graduação, e é engraçado porque tem aluno no terceiro período que já está preocupado com monografia, né, já estão ansiosos, assim, estão no terceiro período, já estão preocupados. Calma, gente, viva os períodos de cada vez, vão vivendo as coisas com mais... Mas eu entendo eles, porque eu também atropelava minhas etapas, aí depois eu fiquei com saudade, porque agora eu entendi, né, quando os meus professores falaram, eu estou fazendo a mesma coisa com eles, né. Não, gente, vão vivendo os processos. Mas eu acho muito interessante, porque eles têm um medo da monografia. E tudo, quando eu entrei no mestrado, tudo que eu queria era ter feito uma monografia, porque, gente, eu tive muita dificuldade de construir um capítulo. Muita. Eu lembro que gente, eu sofri para escrever o primeiro capítulo. Se eu tivesse feito a monografia, com certeza, isso para mim, a minha novidade foi justamente na dissertação. Escrever o capítulo foi a novidade no mestrado para mim, porque eu não tinha passado por essa experiência na graduação. E aí, Priscila falou uma coisa interessante, que é assim, em termos de divulgação científica, se a gente for pensar o que é mais divulgado hoje, os artigos, eles cumprem essa função, né? Porque os artigos, eles estão em periódicos, e aí, hoje a gente já não fala mais, hoje está naquela discussão de que não é mais qualis, né? Eu estava até conversando isso mais cedo com Priscila, mas ainda está em vigor, né, essa métrica, mas eles circulam mais, assim, mas eu acho que a monografia, como Priscila colocou, acho que a gente se coloca mais como pesquisador, assim, a monografia a gente consegue escrever uma coisa assim que vai muito na linha do que é uma dissertação, do que é uma tese, já vai em formato que a gente segue na pós-graduação, então a gente meio que se prepara para esse momento também. Então, eu tive, além de ter uma dificuldade teórica, né, eu tive também uma dificuldade em termos de escrita, porque eu não sabia o que era escrever 3 capítulos. Eu não sabia o que era escrever. Eu sabia o que era escrever uma introdução de um artigo, mas eu não sabia como era escrever uma introdução de uma dissertação, né? Então, talvez se eu tivesse passado pela monografia, eu não teria tanta dificuldade assim para entender isso, né? Então, são essas coisas, são esses caminhos e descaminhos que a gente vai tendo ao longo da nossa trajetória. E que são importantes porque a gente cresce tanto enquanto pesquisador. Acho que passar por esses desafios também nos diz muito quem nós somos, né? Assim, enquanto pesquisador.
porque quando a gente finaliza ali, os dados bem bonitinhos, né, tabulados, com as legendas ali nos mapas, tudo muito bonitinho, mas o processo até chegar aquilo ali, né, requer muita leitura, muito estudo do programa, do software, né, que você vai utilizar, até chegar aquele resultado bonito, a gente passa por um longo processo, né, e isso é ser um pesquisador, né, a gente lida a todo momento com essas coisas, então, assim, tem determinados aspectos das nossas trajetórias que vão nos ensinando muito, né, e eu acho que esse espaço aqui que a gente está agora é muito bacana porque a gente consegue explicar para as pessoas como é que isso é feito, né? Então, as experiências da gente servem muito como inspiração, né, para esses futuros pesquisadores, assim. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, né, nessa parte com vocês. Tem alguma palavra final que você queira colocar antes da gente encerrar esse momento? Só agradecer mesmo a oportunidade, Priscila, que você me ofertou aqui, né, com esse espaço. Agradecer, né, as pessoas que estão aqui com a gente, e aí como vai ficar gravado, né, agradecer também as pessoas que vão assistir depois, e é isso, assim, né, eu tô muito feliz de verdade de ter esse diálogo. Eu, na minha trajetória, tenho conversado muito com pessoas de outra área, já ministrei até palestra para o pessoal da gastronomia, que eu trabalho com história da alimentação, né, no doutorado, trabalhei, e continuo trabalhando com história da alimentação. Então, eu já palestrei para a gente da gastronomia, já palestrei para escolas, é tão bom, né, quando a gente sai um pouco do nosso eixo da história e vai conversar com outros pesquisadores, né, então eu estou muito feliz com essa discussão, só agradecer mesmo. A gente também agradece, viu? Foi muito interessante tua palestra. Foi bom conhecer teu trabalho, inclusive, quando eu fui olhar teu currículo, eu já comprei teu livro, tá? Tô esperando chegar. Eita! Achei bem interessante o tema. Então, gente, uma boa tarde, viu, para vocês. Até a próxima. Até a próxima.